É provável que você já tenha ouvido a expressão ler o ambiente ou ler o quarto. De inglês, read the room. E aí o oposto disso, quando você não consegue ler o ambiente, ler o que está acontecendo, é quando a sua decisão ou o seu comportamento, de fato, não se coaduna com aquilo que está acontecendo ali. No nosso bom português, nós dizemos sem noção. Coisas que acontecem no momento e não podem ser aceitas como sendo normal. Pessoas de preto em casamento, pessoas com traje de banho em uma formatura, piadas e gargalhadas em velórios, conversas sobre a grandeza diante da morte do seu mestre. Nós continuamos no Evangelho de Lucas, continuamos naquele capítulo 22, um capítulo que, por alguns aspectos, é um dos capítulos mais tristes até agora. É triste porque Jesus está a poucas horas de passar pelo seu sofrimento e a sua paixão, e enquanto isso é antecipado por várias imagens, Jesus não consegue receber nenhuma ajuda, nenhum consolo. Na verdade, se Jesus quiser triunfar, ele vai precisar triunfar sobre todos os fracassos dos coadjuvantes. Sacerdotes e fariseus desejam matar Jesus. Satanás entra em Judas para que Judas traia Jesus. Judas, um dos 12 que caminhou e andou com Jesus, está vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Os discípulos, mesmo preparando a Páscoa, mesmo vendo Jesus ali, desenhando para eles ou explicando a sua morte por meio dessa refeição, do derramar do sangue, o derramar o vinho que simboliza o derramamento do sangue, e o partir do pão que significa o seu corpo sendo quebrado de maneira violenta, mesmo desenhando, os discípulos não conseguem entender. Eles são completamente sem noção. Estão alheios àquilo que está acontecendo, às forças que passam aí, a hora das trevas, eles estão completamente distantes do que está prestes a acontecer. Mas a coisa pode piorar. Depois de Jesus falar sobre na ceia do Senhor, sobre o seu sofrimento, ou de recomendar que um memorial fosse feito para celebrar a sua morte por causa da realização que seria feita por meio de sua morte, Jesus, no versículo 21 em diante, do capítulo 22, diz: Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. E aí nós temos do versículo 24 até o versículo 27, melhor dizendo, das maiores demonstrações do que significa ser sem noção ou incapacidade de ler o ambiente. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós vamos ver uma demonstração clara do que significa não ler o ambiente, mas aqui, da nossa perspectiva, esses discípulos como coadjuvantes, a maneira como eles estão conversando e a discussão que eles iniciam exatamente nesse momento revela o desejo que os protagonistas nutrem, o desejo que os coadjuvantes nutrem de alguma forma, aqueles que são personagens secundários dentro do plano de Deus. O desejo que eles nutrem de tornar-se protagonistas, de tornar-se ou verem-se como grandes. Essa é a discussão que eles vão ter. Dentro do nosso próprio coração, sempre haverá essa predisposição a nos tornarmos o centro das atenções, se não de todas as pessoas, pelo menos de nós.
se não de todas as pessoas, pelo menos da nossa família, do nosso plano, do nosso desejo. Ignorarmos que, como coadjuvantes, a luta por protagonismo vai ser sempre uma luta para tomar aquilo que é de Deus por direito. Mas vamos ver como Jesus vai lidar com isso. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude. Pai, tem sido difícil acompanhar as últimas horas do nosso Senhor. De fato, se não for o Senhor triunfando sobre as fraquezas, o plano do Senhor, de fato, correria o risco de se perder. Mas por causa de Jesus, sendo Ele quem é, nós te agradecemos porque Ele consegue conquistar e consegue destruir, triunfar sobre as fraquezas, pecados, condenação, traição, injustiça, falta de bom senso, falta de percepção que os discípulos demonstram aqui. E eu peço que enquanto nós estudamos esse texto tão importante, que o Senhor revele em nosso coração a nossa predisposição para ignorarmos a nossa condição de coadjuvante na trama que o Senhor estabeleceu para nós e procurarmos a todo custo sermos os protagonistas da casa, da igreja ou de qualquer outro canto. Tua palavra está aberta diante de nós. Eu imploro que ela seja a nossa regra. Eu peço a Ti, Espírito, eu creio em Ti. Que o Senhor seja o nosso professor, que mostre-nos Cristo e o conceito de grandeza dentro do reino, e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos, no nome de Cristo. Amém. Só para nós lembrarmos o que está acontecendo aqui. Jesus já sabe que a sua hora está chegando, ele já falou isso algumas vezes. Ele deve, como cordeiro pascal, ser morto durante a festa da Páscoa. Ele representa, ele é a culminância dos cordeiros pascais que eram imolados, sacrificados exatamente na quinta-feira. Ele já entrou em Jerusalém, estamos diante da última semana de Jesus, e aí ele passa aquela terça-feira discussando ou confrontando os escribas e fariseus no templo. Quarta-feira é provável que ele vá a Betânia, agora quinta-feira ele deve estar dentro de Jerusalém, porque conforme a lei era lá que os discípulos, era lá que os filhos de Abraão, era lá que os judeus fiéis deveriam participar da festa da Páscoa. E ali, na festa da Páscoa, ele institui uma outra ordenança, um memorial chamado Ceia do Senhor. Mas essa quinta-feira é um tempo difícil. Jesus vai ter muitas oportunidades para ensinar, muitas oportunidades, mas infelizmente as oportunidades surgem pelo fracasso daqueles que estão ao redor de Jesus. Tanto aqueles que estão confrontando com ele, sacerdotes e escribas, versículo 1, quanto o próprio Judas, versículo 3, quanto os próprios discípulos, um pouco mais à frente. O nosso texto, que começa no versículo 24, tem uma transição muito abrupta. Para a gente conseguir, a gente precisa se esforçar para entender como é que eles começaram finalmente a conversar sobre uma discussão. Houve também entre eles uma discussão. Essa palavra discussão significa um argumento. Eles começaram a entrar em argumento, eles começaram a questionar um ao outro sobre esse assunto. Esse assunto de quem seria o melhor não é um assunto novo. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, até o Evangelho de João, fala que isso era uma coisa, uma ideia, um desejo, um anseio na cabeça dos apóstolos constantemente. Eles têm a ideia de que o Messias vai estabelecer um reino e eles querem ter uma figura, uma responsabilidade, uma função nesse reino que o Messias parece que está prestes a inaugurar. Algo está diferente esse ano enquanto estamos celebrando a Páscoa. Jesus acabou de estabelecer um memorial diferente. É provável que algo vá acontecer e eu quero saber quem de nós estará aí à frente. Mas não é tão simples assim. O contexto torna esse tipo de discussão, nesse exato momento, realmente embaraçoso e vergonhoso. Isso acontece exatamente depois de Jesus desenhar para eles que ele está prestes a ser sacrificado ou morto, assassinado de uma maneira violenta,
pedindo para que eles celebrem dali para frente, não mais a Páscoa, mas como cristãos, a identidade, a nova identidade que eles têm, como beneficiários daquilo que Deus fez na cruz do seu Filho, a morte substitutiva, a expiação que foi realizada por Deus, matando o seu próprio Filho, ele como uma vítima voluntária, para quitar a dívida que o pecador alcançou por causa dos seus pecados. Mas Jesus muda. Diz que isso não vai acontecer sem, dentro do ciclo menor do ministério de Jesus, os 12, sem que um deles participe desta traição. Jesus fala que ele vai ser assassinado, mas parte desse assassino está entre eles. A mão daquele que vai me trair está aqui, a mão está aqui. Ele diz que isso foi profetizado por muito tempo, ele apenas está cumprindo algo que aconteceu, muito embora ele deliberadamente o quis. E o nosso versículo 23 diz que eles começam a perguntar uns aos outros qual deles seria o que estava para fazer. Eu fico imaginando que a coisa caminhou mais ou menos assim. Mateus e Marcos são mais claros, que eles começaram a perguntar uns aos outros: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Não, serei eu, Senhor? Imaginando o grupo, serei eu, Senhor? Daqui a pouco a história talvez começou a pensar: será que eu poderia fazer isso? Será que você poderia fazer isso? Será que ele poderia fazer isso? Até que migrou para: não, eu nunca faria isso. Na verdade, com certeza, eu estou além da possibilidade de trair Jesus. E a história deve ter migrado para: serei eu, Senhor, para quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Qual é aquele que se parece, que demonstra mais grandeza? Qual é aquele que estaria distante, que seria impossível dele cometer uma atrocidade dessa e passar 3 anos com o Senhor e depois traí-lo? Não. Alguns de nós estão além desse tipo de queda. E a discussão então surge: qual dentre eles é o maior? Qual dentre eles está além dos outros? A comparação se estabelece entre eles mesmos. Ali, os discípulos de Jesus, ali, enquanto Jesus fala sobre sua morte, ali, enquanto Jesus revela que um deles vai trair, ali, enquanto Jesus fala que os escribas e fariseus desejam matá-lo, ali, naquele exato momento. É uma vergonha para esses discípulos que caminharam 3 anos com o Senhor e não conseguem ser empáticos ou simpáticos, não conseguem perceber que o seu Senhor está ali de maneira gráfica, demonstrando que vai se sacrificar em função deles, dizendo para eles, na cara deles, que dentre esses que estão aí, um de vocês vai me trair. Mas eles não conseguem se compadecer, eles não conseguem ler o ambiente, eles não conseguem compreender o que está acontecendo. Pela graça de Deus, o nosso Senhor toma uma atitude diferente daquela que eu tomaria. Não existe ira, não existe desejo de substituição, não existe impavidade da parte do Senhor, não existe cólera, ele não fulmina essas pessoas. Jesus usa isso como oportunidade. Na verdade, esta quinta-feira aqui, uma grande oportunidade. Todo o tempo Jesus está ensinando por meio dos fracassos desses discípulos. De fato, é um capítulo que fala sobre o triunfo do protagonista, do Messias, sobre o fracasso dos coadjuvantes, mesmo quando os coadjuvantes lutam por protagonismo. Jesus, então, começa dizendo no versículo 25. A estrutura desse texto é assim: Jesus vai dar um exemplo ou ensinar o que eles não devem ter como conceito de grandeza, e depois explicar de maneira positiva o que eles devem ter como conceito de grandeza. Quais são os elementos que precisam estar orquestrando e dirigindo o conceito que eles têm sobre grandeza dentro do reino que ele veio trazer. E o nosso texto termina com uma nota, uma promessa de encorajamento. Mas ele começa falando sobre o que não deve ser. Ele diz no versículo 25: os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim.
O que ele quer dizer com os reis dos povos dominam sobre eles? Os reis dos povos fazem uma referência sobre os gentios. E aqueles que, por serem gentios ou pagãos, estarem fora de Israel, não haviam recebido informação da parte de Deus, na palavra de Deus, de como serem pessoas dotadas de conhecimento, de como exercitarem a autoridade que eles haviam recebido como governantes, como reis, como líderes, para o benefício do povo. Os pagãos, os reis dos povos, eles exercem autoridade de maneira a dominá-los. Eles fazem assim. Jesus, então, inclui provavelmente aqui os romanos, aqueles que estão lá, que naquele momento reinavam e exerciam autoridade sobre Jerusalém. E esses reis dos povos aqui, eles representam o que o homem faz com a autoridade que ele tem, a parte da influência e da informação de Deus. Como é que o homem, de maneira geral, observa e lida com uma posição de autoridade? De tirania, a autoritarismo, a luta, a perseguição, ao desejo de controle, ao desejo de ser servido, de requerer, de ter tudo o que eu puder ganhar pelo uso da minha autoridade. Os reis dos povos fazem assim. Diz também que eles exercem autoridade e são chamados de benfeitores. Esse ser chamado de benfeitores significa que eles exercem autoridade como se fosse um exercício de posição, para serem considerados como benfeitores, como pessoas legais, para se colocarem numa posição de fonte de bênção, para estarem, de alguma forma, serem tidos como aquele canal, aquela fonte da qual todas as coisas boas são delegadas, são dadas, são doadas àqueles que são os seus subservientes. Em outras palavras, os reis dos povos, aqueles que não têm o conceito de autoridade dada por Deus, aqueles que não têm influência e informação da parte de Deus, eles usam a autoridade de uma maneira indevida, ou para se manterem no poder, para dominarem sobre essas pessoas, ou para terem uma aparente dose de bondade, para serem benquistos, para serem tidos como pessoas positivas. Jesus, ele denuncia os fariseus nesse sentido. Lucas capítulo 14, versículo 7, diz que os fariseus, eles gostavam de se vestir com vestes talares, gostavam de receber saudações nas praças. Lucas capítulo 20, versículo 46. Era o uso da autoridade, o uso da posição, o uso do poder para ter, para conquistar, para me manter na posição de liderança e de domínio. Eu não preciso dizer que, embora Jesus aqui não esteja criticando diretamente a política humana, nós temos visto isso acontecendo em todo e qualquer sistema político humano à parte de Deus. Os homens, eles se utilizam da política ou se utilizam da autoridade ou para se perpetuarem no poder. É por isso que algumas pessoas simplesmente se candidatam para se perpetuarem no poder, ou para, de alguma forma, serem benquistos pelas pessoas, serem tidos como benevolentes. Eu lembro de uma vez que fui convidado para ensinar em uma determinada igreja, e aí, ao final do culto, o pastor acabou me levando para comer, e aí levou o filho dele, pediu para o filho dele sentar na minha frente para me observar. Achei aquilo ali meio esquisito, mas aqui na minha frente, ele dizia: pastor, quer ser pastor? Aí eu disse: olha que legal. Diga, meu jovem, você quer ser pastor por quê? Pastor, não sei não, é muita bênção, né? É, muita bênção. É muita bênção. Qual foi a última vez, qual é o livro que tu está lendo, da Bíblia? Pastor, assim, eu não leio muito a Bíblia, não. Eu prefiro ouvir louvor. Qual foi a última vez que tu leu um livro? Eu li um salmo um tempo. Foi. E livro, assim, livro para lhe ajudar na compreensão da palavra de Deus? Pastor, eu não gosto muito de ler, não. É? E como é que está a tua vida de oração? Pastor, eu tenho uma dificuldade de orar. Aí eu disse: meu filho, você não é crente. Você não é crente.
Não, pastor, não diga isso não. O menino vai ser pastor. Para quê? Essas coisas, infelizmente, acontecem até dentro das igrejas. Pessoas que encontram como se fosse uma manutenção da posição por meio da hereditariedade. Como se essas coisas pudessem ser feitas dentro do reino de Deus. Jesus, ele não está criticando, de alguma forma, está dizendo como é. Os homens, a parte de Deus, sem informação da palavra de Deus, vão usar a autoridade que é algo que Deus concede para eles para benefício próprio. Ou para se perpetuarem no poder, é daí que vem o ditado, ele rouba, mas faz. Eles vão se perpetuar no poder ou vão, ao fazer isso, desejar ter o aval, o amor do povo. É assim. Alguns deles não têm nenhum plano, nenhuma ideia. A ideia de estar no poder, de se perpetuar no poder, de ser considerado como benfeitor, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo, aquele que fez aquilo outro, muito embora nada ou muita coisa não tenha sido feita. Jesus diz, não é assim entre vocês. Jesus não está indo contra, não está falando de uma anarquia onde a autoridade não é utilizada. Jesus está dizendo que entre os reis dos povos, aqueles que não têm influência da palavra de Deus, os pagãos, de alguma forma eles utilizam a autoridade pela lei do Gerson para receber benefício. Ou o benefício é a perpetuação daquele domínio que eles exercem sobre eles, ou é para que eles sejam benquistos. Sejam pessoas de renome, sejam tidos como benfeitores, fontes de bênção para um determinado povo. Ele diz, vocês não são assim. Entre vocês, nós não utilizamos autoridade, não medimos grandeza dessa maneira. Não medimos grandeza pela maneira como se domina, não medimos grandeza por aquilo que os outros dão a você em resposta daquilo que você os deu. Jesus, então, estabelece, se não é assim, como é? Vocês são diferentes, no verso 26. E aqui ele estabelece, mais uma vez, uma inversão de valores, irmãos, que é o coração do Evangelho de Lucas. Como é que grandeza, como é que autoridade, como é que nós lidamos com autoridade, pais em seus filhos, maridos dentro de casa, pastores, como é empresários que são cristãos, como é que nós lidamos com autoridade, policiais, como é que nós, os juízes, como é que nós lidamos com a autoridade delegada a nós? Como é que nós iremos fazer isso? A palavra de Deus diz, não somente do lado de fora que esses princípios podem ser colocados, mas aqui entre nós, como é que nós lidamos com a autoridade? Em primeiro lugar, ele diz que a grandeza não será estabelecida por um padrão estabelecido pelo mundo. A grandeza dentro do reino de Deus, a grandeza de acordo com Jesus não vai ser estabelecido por uma forma, por uma equação comum entre os homens. Não. Os reis fazem isso, mas entre vocês não será assim. É assim que se conceitua grandeza no mundo, mas entre vocês não será assim. Eles acham que são grandes aqueles que têm mais servos e serviçais, aqueles que conseguem controlar os outros, aqueles que exercem domínio tirânico sobre essas pessoas, mas entre vocês não será assim. E aí Jesus, ele estabelece que dentro do reino de Deus, todo aquilo que eles receberam de fora, o conceito de todos os imperadores e todos os impérios que passaram pela história, que de alguma forma ditava a maneira como as pessoas compreendiam grandeza, ou pelo seu poder, pelo seu exército, pela sua autoridade, pela quantidade de pessoas que estavam dispostos a morrer por ele, tudo isso é nada. O mundo, nesse assunto, Jesus diz, não consegue dizer para vocês o que eu considero grandeza. O reino faz assim, o reino do mundo faz assim, mas entre vocês não. Não é assim entre vocês. Jesus aqui, ele corta na raiz a migração ou a transferência de um padrão mundano do conceito de grandeza para os seus discípulos. Entre vocês não será assim. Ser grande no reino de Deus é como se ele dissesse,
não se parece com ser grande da perspectiva do mundo. Os modelos do mundo não funcionam para definir grandeza do reino. Porque a maneira como as pessoas do mundo se relacionam umas com as outras é de domínio e benefício, para retroceder em manutenção de alguma forma dessa função de domínio. Jesus diz: nós não fazemos isso. Não usamos a autoridade para dominar as pessoas ou para conseguir o que queremos. Nós não fazemos isso. Em segundo lugar, ele diz que a grandeza não envolve posição. Grandeza não envolve posição. Os reis da terra tinham a seu dispor uma estrutura que, de alguma forma, possibilitava eles demonstrarem determinada grandeza. A posição da monarquia, eles como rei, de alguma forma, fazia com que as pessoas compreendessem essa estrutura inteira, pessoas servindo esse rei como sendo grandeza. Mas entre vocês, Jesus diz, não é assim. Ele diz, no versículo 26, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o mais novo, o menor. Mais novo naquela cultura significava aquele com menos valor de experiência de alguma forma. É isso mesmo que Jesus está dizendo. E aquele que dirige ou aquele que lidera seja como o que serve. Jesus não está indo contra a autoridade ou o valor que a liderança tem. Mas grandeza não envolve mais posição, envolve serviço. Jesus, ele é até um pouco mais na frente, dizendo a ilustração que ele coloca. Versículo 27, pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Grandeza não envolve posição, grandeza não vem pelo poder ou força. Grandeza é medida pela igualdade com que as pessoas têm ou se parecem com Cristo. Jesus faz uma ilustração muito simples, a ilustração que estava clara, fresca. Lembra nessa noite aqui, do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, é exatamente acontecendo nessa quinta-feira. No capítulo 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, um trabalho que era difícil de ser entendido. Na verdade, era o escravo mais pereba ou de menos valor naquela cultura que iria fazer esse trabalho de lavar os pés. Jesus dá uma ilustração simples. Quando se tem uma mesa, se tem uma refeição, quem está servindo é considerado menor do que aquele que está sendo servido. A pergunta de Jesus é retórica, não é certo? Quem é o maior? É aquele que está à mesa ou aquele que serve? E Jesus fala por eles. É claro que é aquele que está à mesa. Mas Jesus então faz a ilustração baixar na cabeça deles. Entre vocês, no entanto, eu sou como quem serve. Isso precisa ser entendido com clareza. Porque servir não significa fazer tudo. Na verdade, nesse próprio capítulo aqui, nós vemos no versículo 7, que chega o dia da festa dos pães sem fermento, que era necessário fazer o sacrifício pascal, e no verso 8, então, Jesus enviou quem? Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Jesus, ele ordena que Pedro e João vão e preparem, isso é, encontre o lugar, cozinhem as comidas, limpem tudo direitinho, vocês vão fazer isso aqui. Jesus não está dizendo que ele, entre eles, era aquele que fazia tudo. Porque às vezes a gente acha que ser servo de todos significa ser aquele que vai fazer tudo. Todo o trabalho que ninguém quiser fazer, ele vai fazer. Se ninguém quiser fazer, bota ele para fazer que ele vai fazer. Não é isso. A grandeza da perspectiva de Jesus é ser parecido com ele. Entre eles, ele era aquele que servia. Como assim?
É que quando Jesus fazia algo, quando Jesus vivia a sua vida, quando Jesus estava entre os seus discípulos, ele era aquele que mais beneficiava os seus discípulos. Era aquele que usava a autoridade, a função, a parte que ele tinha como Senhor e Mestre, não para ganhar as coisas ou para exercer a autoridade indevida, dominar, estar por cima, caminhar sobre a cabeça deles, mas aquele que usava tudo que estava ao seu dispor para ajudá-los, para que eles se erguessem à altura da semelhança de Cristo. Entre eles, ele era aquele que mais trazia benefício, que mais servia, que mais alimentava, que mais trazia as coisas para que eles pudessem ser tranquilos, completos, satisfeitos, servidos. E se nós não entendermos isso, nós vamos desprestigiar a ideia de serviço. Jesus não está dizendo que pronto, agora aqueles que limpam o chão, eles são os maiores. Podem ser, mas não é isso que Jesus está dizendo. Então pronto, aqueles que fazem determinada coisa, aqueles que fazem algo que chama a atenção, esses são os menores, porque estão fazendo isso. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que todos nós, em posição de autoridade, de qualquer forma, todos nós que nos relacionamos com os outros e de alguma forma temos uma função entre nós, devemos ser aqueles que estamos ali para dar, para ajudar a outra pessoa a crescer, para servir ao outro, que pode ser varrendo o chão, mas pode ser orando, pode ser ouvindo, pode ser tomando a iniciativa, pode ser ajudando com recursos, pode ser procurando emprego, pode ser ajudando a ajudar ao membro da família, pode ser com aconselhamento. Aqui na cabeça eu tenho a disposição e a intencionalidade de produzir benefício no meu irmão. Entre vocês, eu sou aquele que serve. Eu não estou na posição de ser servido, isto é, eu não estou aqui para ganhar. É isso que Jesus está dizendo, eu não quero ganhar em cima de vocês. Jesus vai contra a desgraça brasileira que está incutida em nossa cultura, a lei do Gerson, de tirar vantagem de tudo, da venda, da conversa, dos relacionamentos, das amizades, está incutido em tudo, tirarmos vantagem, ganharmos um pouco mais sobre o sacrifício dos outros. Jesus vai contra essa desgraça. Ele se coloca como aquele que serve e diz para que nós sejamos assim. Entre vocês, Jesus diz, eu sou aquele que serve. Grandeza, então, não vai ser, no reino, não vai ser estabelecida pelo mundo. Grandeza não envolve posição. Grandeza não é conquistada pela força, como os reis conseguiam. Grandeza é se assemelhar com Jesus, se colocando e se relacionando com os outros como aquele que traz benefício para os outros, aquele que insiste, aquele que toma a dianteira, aquele que dá para que os outros tenham o que eles não conseguem produzir por si mesmos. Era assim que Jesus fez com seus discípulos. Nós encontramos, e aqui não é diferente, nós encontramos Jesus interagindo com os discípulos sempre assim. Mesmo aqui no momento mais difícil de sua vida, onde se aproxima a sua paixão, no que ele chama no momento das trevas, Jesus ainda se coloca na posição de dar para eles uma instrução, uma lição sobre o que significa grandeza no reino. Ele continua ainda ensinando os seus discípulos. Ele é aquele que não se senta à mesa, mas serve aos outros. No outro evangelho, no evangelho de Marcos, ele diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Como assim? Dar a sua vida em resgate por mim. Dar para beneficiar, dar para pagar a dívida que eles têm, mas nunca conseguiriam pagar. O serviço acontece quando eu provisiono algo que o outro precisa, mas não consegue obter. Quando eu me relaciono com o outro e intencionalmente, voluntariamente, eu sirvo provisionando o que ela precisa, mas não consegue produzir por si mesmo. Esse é o tipo de serviço que Jesus fez.
E é o tipo de serviço que eu e você precisamos crescer. Oh, meus irmãos, o mundo tem influenciado a maneira como nós entendemos. Gostamos, por exemplo, de chegar e as coisas estarem arrumadas. Gostamos de ser servidos. As coisas estejam no meu ponto, daquele jeito, do jeito que eu gosto e tal. Não deveria ser assim entre nós. Devemos olhar e verificar a grandeza e mensurar a grandeza por aqueles entre nós que estão dispostos a dar de tempo, dinheiro, atenção, disponibilidade, a me ajudar, a ajudar aos outros, mais do que simplesmente receber dos outros, usar a autoridade, a função, a influência ou o tempo para conseguir, mais do que para dar e para ajudar. O que Jesus está fazendo aqui, ele está explicando o conceito de grandeza dentro do reino de Deus. Grandeza da perspectiva de Deus é assim. Nessa situação, deles de maneira embaraçosa e vergonhosa, não lerem o que Jesus está falando ou o que Jesus está passando. E a despeito de tudo isso, eles simplesmente ignorarem e receberem uma reprimenda de Jesus, porque eles estão pensando como o mundo, qual deles seria o maior. Eu esperaria outra coisa do que vem nos versículos 29, 28 em diante. Rapidamente, o versículo 28 a 30 é uma nota graciosa do interesse de Deus em continuar servindo. Ele diz, entre vocês, eu sou aquele que serve. No versículo 31 em diante, Jesus vai dizer que vai orar por Pedro. Mas olha a nota do versículo 28. Jesus diz, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Existe uma nota graciosa aqui, irmãos. Eu acho que Jesus, eles reconhecem que eles pisaram na bola de novo. De novo. Por 3 anos, eles têm pensado sobre qual deles seria o maior, envolvendo até familiares, a mãe, para conquistar ou conseguir determinados lugares dentro do reino messiânico. E aqui, mesmo nesse momento, eles continuam pensando errado sobre eles. Mas uma coisa não pode negar. Eles têm estado com Jesus até esse momento. Jesus poderia ter dito, olha, sabe de uma coisa? Eu vou substituir vocês. Não é possível, rapaz. Estando com vocês esse tempo todo, vocês viram, rapaz, acabei de lavar o pé de vocês, dizendo para vocês lavarem os pés uns dos outros, honrarem os outros, se colocarem numa posição de servos dos outros, e você me vem com esse negócio aqui, acabei de dizer que um de vocês vai me trair, acabei de mostrar para vocês, desenhar que eu vou ser assassinado brutalmente, que meu sangue será derramado em favor de vocês, e vocês me vêm com um negócio desse de saber quem é o maior. Ah, não, eu tenho essas poucas horas aí, eu vou pegar gente melhor do que vocês, porque sabe de uma coisa? Não dá para mudar vocês nas últimas horas. Eu passei 3 anos e meio trabalhando, vivendo entre vocês. Vocês viram o Senhor do universo, o Messias, o Cristo de Deus, lavando os pés de vocês. E agora você me vê com um negócio desse? Vão queimar tudinho que nem Judas. Você não presta para nada. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele olha aquela vergonhosa discussão à luz do todo. E ele consegue, como um bom líder, perceber algo bom. Vocês são os que têm estado comigo nas minhas aflições. Até aqui. Eles estavam lá. Sem saber muito o que estão fazendo, mas estavam lá. Só dizendo resposta burra. Mas estavam lá, sem dizer muito, sem compreender, completamente obliterados da realidade, mas estavam lá. Na verdade, em João capítulo 6, diz que depois, quando Jesus começa a falar sobre os requerimentos, como beber o meu sangue, comer a minha carne, isso é um relacionamento tão junto com Jesus, muita gente começa a ir embora, lembram disso?
E os discípulos já não andavam mais com ele, o texto diz. E Jesus vira para os seus discípulos, esses 12, e diz: vocês também não querem ir embora não? Está todo mundo indo-se embora. E eles dizem: Senhor, nós para que iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Os discípulos se apresentam como aqueles cururus. Você empurra eles e eles voltam. Eles voltam no mesmo pontapé, eles retornam. E uma coisa é certa: os discípulos estavam ali. Apenas um se perdeu para que se cumprisse a profecia. Os outros ainda estavam ali, bem passado com Jesus. Outros haviam deixado, outros haviam abandonado Jesus, mas esses haviam estado ali. Jesus olha o todo, não somente a tolice e o orgulho dessas pessoas, por trás dessa luta por posição, mas ele vê também o fato de ainda estarem ali. Grande lição de liderança, que é o contexto aqui. Jesus talvez está ensinando os discípulos a serem como ele, dizendo: olha, na tolice de vocês, no orgulho de vocês, no desejo por protagonismo, quando eu fiz de vocês simples coadjuvantes, vocês não têm feito de todo o errado, vocês têm estado comigo. E eu ensino para vocês que ao invés de renegá-los e trocá-los, substituí-los por outras pessoas, eu quero reconhecer a presença de vocês comigo até aqui. Jesus não mente para si, ele não floreia a realidade para ser mais palatável. Ele apenas pensa certo a respeito delas. Eu não posso negar, eles estão aqui. E eu não sei como nós pensamos sobre as outras pessoas. Pense em alguém que você tem lidado por muito tempo. Pense no seu filho, na sua filha, seu marido, seu pastor, seu colaborador. Pense nos seus irmãos. E como nós tantas vezes avaliamos o todo por uma parte. E somos rápidos em generalizar todas as atitudes, como se as pessoas fossem julgadas ali, no momento, como se nós tivéssemos capacidade ou perfeição suficientes para olhar a realidade como se fosse ali, naquele momento em que uma traição aconteceu, ou uma tolice aconteceu, ou um orgulho foi demonstrado. Jesus nos ensina que as nossas tendências por generalizações estão fadadas ao fracasso, a procurarmos de alguma forma sermos mais justos do que Deus. O mestre, diante disso, ele não condena quando esses jovens falham, mas reconhece que eles têm estado com ele nas aflições até ali. E como se não bastasse, o mestre continuando no versículo 29, ele diz: eu confio a vocês um reino, assim como meu pai me confiou. O reino que ele está falando aqui não é um reino diferente, o reino aqui é o reino messiânico, o reino que mais na frente nós saberíamos que teria 1000 anos, mas aqui é a promessa que Deus havia dado sobre o rei Messias que iria governar sobre esse mundo. Deus me confiou este rei e eu estou confiando a vocês. Aqui essa promessa é específica para os discípulos, para os 11, Judas não, e depois Matias, para os 12 apóstolos. Eu confio a vocês um reino, assim como o Pai me confiou, para que comam e bebam a minha mesa, a mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Apesar dessa desgraça que está acontecendo, dessa briga vergonhosa aqui no momento completamente indevido, apesar de vocês em orgulho procurarem um protagonismo que é indevido, apesar disso, eu reconheço que vocês têm estado comigo nas minhas aflições. E mais do que isso, eu vou continuar servindo vocês, eu vou continuar trabalhando em vocês. Vocês serão vindicados. No futuro, vocês irão ser aquilo que devem ser. Não será conquistado pelos seus esforços. Eu darei a vocês. Um dia, vocês se assentarão em 12 tronos.
No meu reino milenar, vocês estarão em 12 tronos e irão ser meus instrumentos para julgar as 12 tribos de Israel. Um dia, quando eu terminar com vocês, vocês serão tudo o que eu quero que vocês sejam. Muito embora agora não se tenha quase nada para ver. E esse é um pensamento encorajador, não é não? Já imaginou que nós tantas vezes ignoramos que nós não somos o que haveremos de ser? 1 João capítulo 3. Quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, quando o Senhor terminar sua obra em nós, pela graça de Deus, quando Ele, depois de eleger, depois de predestinar, depois de justificar, depois de santificar e depois de glorificar, nós haveremos de ser vindicados. Nós haveremos de ser o que Ele é e funcionar da maneira que Ele deseja. Então, naquele dia nós entenderemos que a luta que fizemos por protagonismo era simplesmente tolice. Que a melhor parte da criação e da criatura é funcionar como coadjuvante do plano que Deus tem estabelecido. Naquele dia, nós olharemos uns para os outros, aqueles que forem para o céu, pelo sangue do Cordeiro, e veremos um ao outro, sem espírito condenatório, e nós nos maravilharemos do que Deus foi capaz de fazer na vida de nós, na nossa vida. Como Deus conseguiu pegar o Tiago e transformá-lo em alguém semelhante ao seu próprio filho. Isso Ele faz por sua graça, irmãos. Isso ainda é o Rei de todo o universo, agora glorificado à destra do Todo-Poderoso das alturas, servindo o seu povo. Por isso que o profeta, ele não entende. Onde jamais se viu, ele diz, o profeta Isaías, onde escutou algo disso? Um Deus além de ti, um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Onde já se viu um Deus assim, que cria céus e terra e tem disposição, sem ignorar quem Ele é e sem enaltecer a pessoa, de alguma forma, servir criaturas pecadoras? Mas esse é o nosso Senhor. Ele é o servo e o maior de todos. A minha oração é que a gente seja assim, que encontre grandeza em sermos semelhantes a Jesus Cristo, sempre pensando nos outros, sempre pensando em ajudar os outros. Aqueles que estão aqui, que ainda não decidiram seguir a Cristo, qual é o futuro e o propósito que você tem nessa vida? Você está vivendo para quê? Esse é o futuro daqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. Haverá um reino. Jesus sentará-se no trono aqui e reinará sobre tudo. E os apóstolos estarão lá reinando as 12 tribos de Israel. E o Senhor será glorificado pelos seus santos. E nós estaremos lá. Amém? Por causa do serviço de Cristo por nós, não por outra coisa. Vamos orar, irmãos. E enquanto nós oramos, eu queria que você considerasse a maneira como você tem utilizado dessa autoridade, como tem visto os outros. Pai, algumas vezes é muito difícil ver a obra do Senhor na vida das outras pessoas e até na nossa. Nós somos rápidos em julgar o presente e o futuro das pessoas. Eu peço que nos ajude a sermos como Jesus, em deixar essas questões de posição para o Senhor e sermos aqueles entre nós que beneficiam os outros, que vivem para alimentar os outros, para dar aos outros o que eles não conseguem ter por si mesmos. Eu peço que nos ajude a lutarmos contra as generalizações e a condenação sumária que o nosso coração e senso de justiça tem sobre os outros. Eu peço que nos ajude a não fazermos isso para com os nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pastores, nossos diáconos,
nossos líderes de ministério e vice-versa. Nos ajuda a percebermos sinais da graça do Senhor, mesmo que de maneira incipiente, e a vermos nisso o sinal da tua graça, uma promessa clara de que o Senhor continuará servindo o seu povo, até que eles sejam tudo que o Senhor chamou para ser. Que isso seja verdade para mim, isso seja verdade para todos nós. É o que nós imploramos nos méritos de Cristo. Amém.